Meus irmãos, estamos aí de novo. Estamos aqui no GEI, no Grupo Espírita de Batila, trazendo mais uma vez o nosso trabalho para Jesus, falando sobre Livro dos Espíritos, o livro básico da doutrina espírita. Dessa vez, já passamos a introdução. Espero que vocês tenham estudado um pouco. Nós temos que ter um pouquinho de renúncia, um pouquinho de boa vontade para poder estudar. Não é fácil, muita gente, a maioria das pessoas não gostam de ler. Mas sem leitura, como é que você vai aprender? Nós estamos numa época em que o aprendizado, o conhecimento é fundamental. E para que você conheça e entre na doutrina espírita, é fundamental mais ainda que leia o Livro dos Espíritos. Aliás, ler e estudar, porque não basta apenas ler. Só para ter uma ideia, eu comecei de novo a preparar esses estudos do Livro dos Espíritos e ao começar a ler, eu descobri que muitas coisas parece que eu não tenha lido, mas na realidade o Livro dos Espíritos ele muda. Ele é um livro bem maleável, contemporâneo. E a impressão que nós temos, depois de ler e estudar várias vezes, é que o Livro dos Espíritos mudou. Mas ele não mudou nada. Quem mudou somos nós. Nós que nos elevamos mais um pouco e o conteúdo do livro parece que mudou, mas não mudou. Continua o mesmo. Nós é que mudamos. Então, é necessário que nós leiamos o Livro dos Espíritos para entender as coisas que estão acontecendo. Como eu disse, nós estamos numa época de transição do planeta e a ascensão dos espíritos para outra dimensão. E se nós não lermos, estudarmos o Livro dos Espíritos, essas palavras vão ser cada dia mais constantes na nossa vida espiritual, não vai ser difícil acompanhar. Então, como eu falei, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Parece estranho, né? Que é Deus? Kardec, muito inteligente nas suas colocações, fez essa pergunta aos espíritos superiores: que é Deus? Por quê? Se ele fizesse a pergunta, quem é Deus, nós teríamos aquela figura antropomórfica, que a impressão que nós teríamos é um Deus velhinho, de barba, como aparece nos filmes, né? Eu até vi um filme aí chamado Cabana, em que Deus é uma escura, uma senhora escura, e ela é Deus. Então, em cada filme, feito pelos homens, pode-se dizer quem é Deus, mas para os espíritos é que é Deus. Então é a primeira pergunta. E a resposta dos espíritos superiores é que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Para quem não acredita em Deus, fica difícil justificar. Porque não somos nós que temos que provar que Deus não existe. E as pessoas que não creem em Deus é que têm que provar para nós que Deus não existe. Você consegue imaginar uma bola com bilhões e bilhões de quilos, de toneladas, solta no espaço infinito, andando a velocidade de 2.500 km por segundo no espaço, cercado de outras bolas e, puxa vida, quando nós começamos a pensar no universo, que é a parte de fora, como ele é constituído, não dá para não acreditar que Deus não existe. Justifica para mim que Deus não existe nessa premissa, e aí pode ser que você consiga me convencer. Mas eu não acho que Deus não existe, eu tenho certeza que ele existe. É diferente. Então tudo nosso é em função disso. Lembrando que nós somos filhos, criados à sua semelhança,
tendo todo o potencial, mas temos que desenvolver paulatinamente as nossas qualidades. Sou filho de Deus, sou luz. Por isso essa pergunta é importantíssima. Que é Deus? E a segunda pergunta que Kardec faz, que se deve entender por infinito. Kardec, na sua inteligência, ele faz sempre duas perguntas para confirmar a pergunta que fez. Então ele pergunta aos espíritos que se deve entender por infinito. E os espíritos superiores respondem o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Mas nas nossas palavras, na linguagem humana, não existe uma maneira de fazer essa definição. Porque, na verdade, infinito para nós é um conceito apenas matemático. É um conceito que está na nossa cabeça, mas na verdade não existe. Então, Deus é quem criou tudo, quem cria todos e mantém tudo isso coerente, tudo junto. Por isso que nós somos a fagulha de Deus. Estaremos sempre vivos dentro desse conceito que Kardec nos traz. A outra pergunta, a pergunta número 3, Kardec questiona se pode-se dizer que Deus é infinito. Olha só, ele faz uma pergunta primeiro para definir o que é infinito e agora pergunta se Deus é infinito. Dentro do nosso conceito, que é muito pequenininho, diz assim, a resposta dos espíritos superiores, que isso é uma definição incompleta, pobreza de linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. Então, nós não temos capacidade, como encarnados ainda da terceira dimensão, de entender os conceitos. Cada vez que nos elevarmos em nossa caminhada em direção a Deus, nós vamos entender cada vez melhor esses conceitos. Então, hoje, nós estamos na primeira pergunta, vamos tentar trazer mais alguns conceitos sobre Deus, nosso Pai, Pai e Mãe, como na pergunta número 4, onde se pode encontrar as provas da existência de Deus. Como você provaria a existência de Deus? O agnóstico tenta nos provar que Deus não existe e não consegue. O materialista também não consegue. E nós, na pequenez de todos nós, tentamos entender essa grandeza que é Deus. Nós somos tão pequenininhos, inseguros, e não temos condição de entender essa magnitude. Mas, no Livro dos Espíritos, ele diz assim, que no axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. É como a pessoa que é relojoeira. A pessoa monta um relógio, faz o relógio e entrega para outra pessoa. Quem fez o relógio? O relojoeiro. Você tem dúvida? Agora, olhe para o céu, à noite de preferência, com um telescópio, uma noite escura que tem as estrelas, olhe para as estrelas e tente imaginar aquelas estrelas soltas no espaço, viajando numa velocidade infinita, em direção a um infinito. Quem é que segura isso tudo? O acaso? Será que é o acaso que cria tudo isso? Mas isso, que acaso é esse? As coisas aparecem pronto, como nós, seres humanos, nós chegamos aonde estamos, mas há milhões e milhões de planejamento, milhões e milhões de anos para começarmos lá como um átomo
E a partir daí, com o princípio espiritual, que nós vamos ver mais tarde, na definição dos reinos, nós vamos crescendo, mas isso levou quantos anos? Bilhões e bilhões e bilhões de anos. Você acha que é o acaso que faz isso? Se acha que é isso, meu irmão, acho melhor você olhar para o infinito. Porque para fora do nosso corpo e para dentro do nosso corpo, hoje nós temos condição de entender, pela nanotecnologia, o que existe dentro de nós. Também são células vivas. É o DNA. Você acha que tudo isso foi feito por acaso? Lamentavelmente, é muito pouco, né, o raciocínio. Então existe um universo dentro de nós e um universo fora de nós. Basta olhar para as estrelas e basta olhar para dentro de nós para saber que somos movidos por uma força inteligente. E melhor, nós também somos inteligência criada pelo Pai. Irmãos, nós temos que estudar. Eu estou pulando algumas perguntas e dando já uma pré-explicação das coisas que vocês vão encontrar. Por exemplo, como entender que existe sempre alguma coisa superior? Se for superior a Deus, tem que ser Deus. Então sempre vai haver uma coisa superior. Por isso é que se diz, na pergunta 9, por exemplo, onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. Num provérbio que nós dizemos que pela obra se reconhece o autor. Existe até uma historinha que eu vou falar, é uma história de Malbataan. Quem já ouviu falar? Foi um matemático, eu gosto de matemática, sou professor de matemática. Malbataan era o pseudônimo de um professor e ele escrevia. Inclusive tem um livro muito lindo, até para criança e para adulto também, O Homem que Calculava. E numa dessas histórias tem a seguinte premissa. Existe um beduíno que tinha um chefe também, né, um árabe, e eles acampavam no oásis. Imagina que beleza, né? Você está no oásis, no meio do deserto, sem luz, olhando as estrelas e o cintilar dos astros, tudo mais. E esse senhor, o chefe deles, se afastou, foi até a tenda desse subordinado dele e viu em torno das tendas e ajoelhou e começou a rezar. O chefe voltou e perguntou para ele, por quem você está rezando? Ele falou, para Deus. Aí, como é que você sabe que Deus existe? E esse beduíno pegou o seu chefe pela mão e foi mostrando para ele as pegadas que apareciam pela terra e perguntou para ele, de quem é essas pegadas? E o chefe falou, do camelo. Como é que o senhor sabe? Pelas pegadas. E aí o beduíno, olhando para o céu, falou para ele, pois é, as estrelas são as pegadas de Deus. Parece uma história assim bem inocentezinho, mas é exatamente isso. As coisas são feitas e tem que ter alguém para fazer. Se existem estrelas, alguém fez essas estrelas. A ciência hoje tem condição de trazer para nós como é feito o universo, os cosmos. Na época de Jesus não tinha essa condição. Os homens não tinham essa capacidade e nem tinham capacidade intelectual e as ciências para mostrar isso. Existem hoje satélites como a Hubble, que traz fotografias maravilhosas do universo, das galáxias e principalmente das constelações.
mostrando para nós, se você abrir o computador e pedir telescópio Hubble, as melhores imagens, você vai ficar extasiado. E quem foi que fez aquilo? Foi você, por acaso? Fui eu? Ou alguém mais? Nós não temos ainda a capacidade para isso e provavelmente até teremos de fazer um astrozinho, porque somos co-criadores. Mas Deus coloca para os seus filhos a capacidade também de ajudar, mas Ele dá a matéria. Então, vocês veem que isso faz parte do nosso processo de ascensão e de elevação em direção ao nosso Pai. É por isso que essa pergunta fala sobre isso, né? A gente conhece quem fez o relógio pela maneira que ele faz. Então, existem técnicos, relógio suíço, relógio japonês, agora faz relógio até pela máquina, mas o atributo será sempre do homem. É igual ao computador. O computador faz o que o homem manda, mas a inteligência artificial ainda é incapaz de criar alguma coisa. Então são os programadores, os analistas de sistemas que fazem o sistema, programam, e os computadores vão fazer o que você quer. Um sistema bancário, por exemplo. Você passa o cartão, tira o dinheiro, ali já entra lá na ficha, lá dentro, do seu saldo. Isso é feito aqui, e os computadores nas sedes onde eles estão fazem todo o processamento. No dia seguinte está tudo pronto. Agora, quantas operações por minuto, por hora são feitas? E você duvida? Quem fez o computador? Foi o homem. Mesma coisa o universo. Quem fez o universo? Você tem dúvida? Vou dizer com todas as palavras, foi Deus, nosso Pai. Então não tenha dúvida, e esse é o objetivo do Livro dos Espíritos, trazer para nós a certeza de que nós temos um Pai, nós temos um irmão mais velho chamado Jesus Cristo, que nos dirige devido à nossa pequenez, incapacidade e até ignorância. Ele foi a pessoa, o Espírito escolhido pelo nosso pai e mãe para nos orientar nessa caminhada em direção ao infinito. Então, vamos estudar, vamos ler, vamos debater, se vocês puderem criar grupos, melhor ainda, para poder debater essas perguntas. Na próxima semana, vamos falar sobre atributos da divindade. É importante por quê? Porque como fomos criados à semelhança do Pai, em espírito, nós temos todo o potencial do nosso Pai. Todos. E temos todos os atributos. A diferença é que temos que desenvolvê-los durante essa caminhada, através das reencarnações, na busca pela nossa origem. Isso aí é igual para todo mundo. Aliás, nós nascemos para ser felizes. E seremos felizes integralmente quando estivermos entendendo os atributos e entendermos que é Deus, nosso Pai. Até para a semana. Sou luz. Sou filho da luz. Repita sempre, sou luz, sou filho da luz. Essas palavras têm um poder maravilhoso. Que Jesus nos abençoe.